Que coisa linda, que coisa preciosa. Quero convidar os irmãos para abrir comigo a palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículos de 6 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Abra a bendita palavra de Deus. Nós vamos meditar aqui em poucas palavras. Em poucas palavras. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 11. Deixa eu abrir também, né? Senão... 1 Pedro capítulo 5, versículos de 6 a 11. Fica aí com sua Bíblia aberta para nós refletirmos um pouquinho sobre a afirmação de que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Diz o texto então: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Deus cuida de nós. Eu sei que não é fato novo a realidade do poder invisível da ansiedade. Da ansiedade é um tipo de cansaço que a gente não vê, muitas vezes não vê nos olhos. Muitas vezes nós não ouvimos na voz, porque esse tipo de cansaço, ele mora dentro da gente, ele entra para dentro de nós. É um peso que nós sentimos antes de dormir, às vezes quando as preocupações vão se acumulando, né? Parece que tende a pesar muito mais. Contas, filhos, o futuro, as decisões, tudo isso vem chegando e aí vem um aperto silencioso que muitos cristãos estão carregando por aí afora. Arrocha o pescoço da gente, pressiona a mente da gente. Alguns sofrem desse problema chamado ansiedade até mesmo por causa das pressões do ministério. São líderes e mais líderes angustiados, pastores em depressão, esposas de pastores ou filhos de pastores, vivendo um momento extremamente turbulento. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, ele escreve essa epístola que é uma igreja machucada, a uma igreja que estava exausta, uma igreja... na verdade, há cristãos espalhados pela Ásia Menor, atual Turquia hoje, né? Gente que era chamado de forasteiro, não estava na região ali de Jerusalém, saiu pelo mundo afora, gente marginalizada, sofrida demais, hostilizada por causa da sua fé. No capítulo 5, irmãos, que foi o texto que nós lemos, os primeiros 4 versículos, Pedro dá uma palavra para os líderes da igreja, para os presbíteros da igreja, conhecendo, a realidade
das pessoas, da comunidade cristã, Pedro dá uma palavra para os presbíteros, para eles pastorearem o rebanho que é de Deus, e não pastorearem por sorte da ganância, não pesando a mão sobre eles, mas pastorear de maneira espontânea, de maneira voluntária, com um coração amoroso. No versículo 5, Pedro vai dizer que a comunidade precisa ser humilde para cuidar uns dos outros, para caminhar uns com os outros. A razão, certamente, para Pedro dizer isso para a comunidade, é porque Deus resiste aos soberbos, ou resiste aos orgulhosos. Então, o orgulho não é bom para ninguém. E aí então ele chega nesses versículos de 6 a 11, falando para a gente, para aquela igreja, e para nós aqui hoje na Pipo, que Deus cuida dos seus filhos. Que Deus cuida dos seus filhos. Essa é uma palavra extremamente importante, relevante e atual para cada um de nós. Sabermos todo dia que Deus cuida de nós. É por isso que Ele vai chamar a nossa atenção, nos alertar, dizendo no versículo 6, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Humilhem-se sob o grande poder de Deus. Essa questão de humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, como diz a revista e atualizada, está evocando imagens do Antigo Testamento, da ação de Deus no Antigo Testamento. Quando a gente lembra de Deus libertando o povo de Deus lá do Egito, a maneira com que Deus agiu lá para libertar o seu povo. Quando a igreja do Novo Testamento põe os seus olhos lá no Antigo Testamento e vê como Deus agiu de maneira tão poderosa, aqueles milagres todos que Deus realizou, como é que Deus sustenta um povo no deserto, queridos irmãos, como é que Deus abre um mar daquele jeito. Então esse poder de Deus não é um poder só que julga o inimigo, mas é um poder que sustenta a sua igreja. Se Deus tem esse poder, essa mão tão poderosa, Pedro vai dizer, humilhem-se debaixo desse poder, coloquem-se debaixo, sujeitos a esse poder, a essa mão de Deus. Não é uma depreciação, irmãos. Humilhar aqui não é para depreciar a gente. Mas a ideia de Pedro é: vocês precisam reconhecer que nós não somos suficientes por nós mesmos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de orientação, nós precisamos dos livramentos do Senhor. Se nós pudéssemos abrir espaço aqui agora com muita honestidade para falar das dores, dos medos, dos traumas que muitas vezes nós carregamos de coisas do passado, vocês veriam que o que eu estou falando aqui é extremamente importante. Muitos de nós carregam coisas que não abre para ninguém, que não conta, que não revela detalhes que viveu na vida, que as pessoas não conhecem. Você leva para o túmulo essas coisas, porque não tem coragem, não tem liberdade. Só que existe um Deus que sabe disso, que conhece isso, e que se você se humilhar diante dEle, Ele vai cuidar, Ele vai curar você, Ele vai libertar você. Então entenda, a poderosa mão de Deus está falando de soberania de Deus, está falando de questões espirituais aqui. Deus é soberano, mas não para nos paralisar. Quando você vê assim, nossa, Deus, a mão de Deus é poderosa, meu Deus, não, pelo contrário. Todas as vezes que nós ouvimos falar de soberania, de poder de Deus, é para libertar a gente dessa ansiedade. Por que eu tenho que viver com medo? Por que eu vou permanecer nessa angústia, se a mão poderosa de Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus hoje? Por que eu vou viver assim, se eu estou debaixo dessa poderosa mão de Deus? Precisamos emocionalmente entender isso. A humildade diante de Deus alivia o peso. Por que eu vou carregar esse peso se eu sou fraco? Aqui uma lição de humildade.
Emocionalmente, carregar peso demais angustia a gente, machuca a gente. Então é hora de libertar disso, jogar isso fora. Líderes precisam pastorear de maneira compassiva, dependentes do Espírito Santo, porque pastor não é dono do rebanho, pastor não consegue cuidar de ovelhas como precisava cuidar, presbíteros também não. Então, eclesiologicamente, falando de igreja, líderes precisam entender que todos estão debaixo da poderosa mão de Deus, é Deus quem cuida da igreja. Pastor Márcio alivia o fardo, presbíteros aliviam o fardo, nós não conseguimos mesmo, é o Senhor quem cuida do seu rebanho. Humilhem-se. Outra coisa, em segundo lugar, no verso 7, queridos irmãos, a palavra vai dizer: entreguem a Deus toda a ansiedade. Entreguem a Deus toda a ansiedade. Quando Pedro fala entregar aqui, ele está falando como se fosse pegar algo e jogar com força sobre alguém, como quem está desesperado para pegar o fardo e colocar sobre os ombros de alguém mais forte. Pedro está dizendo o seguinte: olha, pegue aquilo que está fazendo mal para você, pegue isso e jogue. Mas ele vai dizer, não algumas coisas, todas as ansiedades, pegue todas elas. A razão é porque Deus cuida. Esse cuida aqui está no tempo presente ativo, constante. Deus cuida todo dia, toda hora, o tempo todo. Ou seja, o Espírito Santo grita aos nossos ouvidos nessa manhã: eu não sou indiferente aos seus problemas e às suas dores. Eu não assisto de fora aquilo que você está passando. Ele está falando, existe um cuidado que é pessoal, presente todo dia. Irmãos amados, a ansiedade, presta atenção nisso, a ansiedade ela é um problema espiritual. Um problema espiritual. Por que eu estou falando que a ansiedade ela é um problema espiritual? Porque em alguma medida, a gente está deixando de confiar no Senhor. A gente está deixando de descansar no Senhor. Mas não é uma questão de pecado isolado, a ansiedade. Porque tem outros fatores que envolvem a ansiedade, tem outros problemas que profissionais poderiam falar sobre isso. Por isso que às vezes envolve sim tomar um remédiozinho lá para equilibrar essas coisas, não é? Mas eu quero que vocês vejam a ansiedade não no prisma só da questão de um pecado isolado, mas numa oportunidade de dependência. Quando você perceber a ansiedade batendo, na verdade o Espírito Santo está gritando com você assim: olha, dependa do Senhor, você não precisa ficar com esse fardo. Olhe para a minha palavra e veja tudo o que eu fiz, veja as promessas que eu deixei registradas para que você creia. O Espírito Santo gritando para nós: eu não cuido apenas da salvação eterna, eu cuido também da conta atrasada, eu cuido também daquela conversa difícil, eu cuido da dor emocional, eu cuido daquela situação que está relacionada com o seu filho, com a sua filha, eu cuido de você em todas as suas ansiedades. Descansa. Descansa, eu cuido de você. Faça uma lista hoje ou amanhã, sei lá, de todas as suas ansiedades, escreve no papel, e aí você ora, com o olho aberto assim, ó, dobra o joelho, coloca essa lista no chão e fala: Deus, eu rejeito isso aqui tudo agora. E eu não rejeito de maneira positiva, no sentido de frases, eu rejeito por uma consciência teológica, bíblica. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que
tem cuidado de mim. Então eu rejeito isso. Isso aqui agora passa a ser do Senhor e não mais meu. Versos 8 a 9, Pedro diz que nós precisamos estar atentos e que nós precisamos ser fortes na fé. O verso 8 ele fala, estejam atentos. O verso 9, ele vai dizer, sejam fortes na fé. E a ideia aqui não é de paranoia, não é uma vigilância paranoica, é uma vigilância espiritual. Estar atento não é ficar doido, preocupado, apavorado, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa. Não, ele está dizendo, tem uma questão espiritual sempre atenta, alerta. Pedro vai pintar Satanás, o diabo aqui, nesse texto, como um leão faminto, leão que está dando um jeito, querendo devorar alguém, querendo estraçalhar alguém. E ele pinta como leão, não porque ele é poderoso como o Senhor Jesus, mas ele pinta como leão porque Satanás está sempre querendo aproveitar a vulnerabilidade causada pela dor e pela ansiedade. As dores, a ansiedade vai tornando a ovelha vulnerável. E aí então Pedro está dizendo, Satanás é igual um leão. Ele não vai necessariamente nos pontos mais fortes, ele vai ficando atento para espreitar a presa. A hora que ele perceber que essa está vulnerável, é aonde ele dá aquele bote violento dele. É isso que Pedro está dizendo. Ele diz então, vocês precisam ficar atentos, ou permanecer firmes contra o diabo. E aqui permanecer firme nesse texto 8 e 9, não é uma questão de enfrentar Satanás em pé de igualdade. Permanecer firme aqui é firme na fé. Ou seja, quanto mais eu me volto para Jesus, quanto mais eu busco a Jesus, quanto mais eu busco comunhão, por isso que nós insistimos, irmãos amados, no desafio de levar a igreja à oração, levar a igreja à vida devocional, levar a igreja a participar dos grupos, levar a igreja a participar dos cultos, dos estudos bíblicos, estar firmes contra as estratégias e ciladas do diabo, tem a ver com isso. Quanto mais perto de Jesus, mais longe de Satanás, mais resistentes a Satanás. O pessoal do Lidere 2, eles levam material para casa e eles têm um guia devocional. Não é verdade, gente? A turma do Lidere 2 tem um guia devocional. É simples, mas é um desafio que eu estou fazendo com eles, de aprenderem ou de criar o hábito de todos os dias lerem a Bíblia. E o final da lição do Lidere 2 hoje tem lá uma estrutura ensinando você a preparar a sua devocional. Não tem? Prepara a devocional. O texto, depois o que você faz? Quando tiver o texto, o que você faz? Quais os próximos passos para você aprender a fazer uma devocional? Porque é uma forma da gente resistir Satanás, permanecendo firmes na fé. Então, termina minha palavra agora, dizendo para os irmãos, a realidade espiritual não pode ser ignorada, gente. Não pode ser ignorada, por favor. Não brinque com essa questão. A fé firme não é uma fé cega. A fé firme, ela tem consciência de uma batalha. A fé no Senhor tem consciência de que tem Satanás, tem demônios, tem a nossa natureza pecaminosa e nós precisamos resistir. E resistir ao diabo é melhor juntos. Já viu nas savanas? Quando o rebanho está juntinho, fica tudo muito mais difícil. E a estratégia do inimigo é dar um jeito de fazer esse aqui separar do grupo. Separou do grupo, ele pega. Então, nós temos que estar juntos. Ovelha separada, desviada, vira petisco do diabo. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Então, nós precisamos estar juntos. Eu quero chamar a sua atenção para a questão litúrgica
Sabe, esses momentos de adoração, você vem para a igreja, nessa hora que a banda está tocando, adore a Deus. É uma forma de resistir o diabo, sabe? Cante para o Senhor, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. São expressões bíblicas de exaltação, glória a Deus e aleluia. São exaltações ao nome do Senhor Jesus. Ore, confesse seus pecados todo dia. Não deixe de frequentar um grupo de crescimento. Por quê? Porque você não pode lutar sozinho. Não pode lutar sozinho. Se você não está misturado com a igreja, com o povo de Deus, semanalmente, você vai ficando sozinho. Aí você não percebe por que está desanimando. Você fica assim, não, Satanás não está atacando não. Só que você está faltando os cultos, só que você não está mais com aquela fé que estava, você não está mais vivendo algumas coisas, você não sabe o que está acontecendo. Fique atento, porque o Senhor está chamando a gente para viver esse cuidado. Não é? Esse cuidado. Então, eu termino a minha palavra agora, chamando os irmãos para confiar num Deus que cuida de nós. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor? Oremos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, gratos por nos relembrar que o Senhor cuida de nós. Que nós não precisamos viver ansiosos, não precisamos viver com medo, não precisamos é do Senhor, é nos humilhar diante do Senhor, é nos aproximar do Senhor, aproximar dos irmãos, viver a vida de comunhão com a igreja e com o Senhor, e o Senhor certamente tirará de nós as ansiedades, os medos, nos ajude a entregar ao Senhor, com a leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com a igreja, louvores, adoração, confissão de pecados, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, e que o povo do Senhor nessa manhã receba cura, receba libertação, Deus receba do Senhor desbloqueios, em nome de Jesus. Liberta a tua igreja do medo e coloca o povo do Senhor alinhados contigo, vivendo as promessas do Senhor. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito bem, podeis assentar enquanto...